Não tá bom. Boa tarde. Queria agradecer a presença de todo mundo, amigos, colegas, parceiros. Muito obrigada pela presença. Estou muito feliz, muito alegre, né, de estar aqui com a Florência, o Ramunho. Eu agradeço, sabe, você ter aceito o convite. Para a gente é uma alegria enorme para a Escola de Letras. É a primeira vez que você vem aqui. Então, primeira de muitas. E eu queria dizer que essa também tem uma alegria também especial, porque é o primeiro evento, né, que o nosso grupo de pesquisa do CNPq, né, um grupo que é coordenado por mim, pela Aline Leal e pela Juliana Lugão, né, que está lá na Alemanha agora, não pode estar aqui. Então, esse grupo, né, a primeira atividade desse grupo se chama Teorias e Práticas do Arquivo, Invenções, Reapropriações, Insurgências e por aí vai. Tá? Então, eu vou fazer uma breve apresentação da Florência e, enfim, depois a gente vai abrir para a apresentação dela e depois a gente conta ainda com tempo para um debate, né? Ou seja, acho que tem muita cabeça interessante aqui, né? Eu acho que o texto é muito bacana também para a gente debater. Florência Garramunha é professora na Universidade de San Andrés, onde dirige o programa em Cultura Brasileira, e pesquisadora independente do CONICET. É doutora em Línguas e Literaturas Românicas pela Universidade de Princeton e foi pesquisadora de pós-doutorado no Programa Avançado de Cultura Contemporânea da UFRJ, PAC UFRJ. Além de ter atuado como professora visitante na PUC do Rio de Janeiro e na Universidade Federal de Minas Gerais, né? Gustavo está aí. Também recebeu o John Simon Guggenheim Fellowship em 2008 e foi Tinker Visiting Fellow na Universidade de Stanford em 2018. Estão entre suas publicações Genealogias Culturais, Argentina, Brasil e Uruguai, La Novela Contemporânea, 1980-1990, Modernidades Primitivas, Tango, Samba e Nación, La Experiência Opaca, Mundos em Comum, Ensaios sobre a Inespecificidade da Arte e Brasil Canibal, entre a Bossa Nova e a Extrema-Direita. A professora também traduziu textos de Silviano Santiago, Ana Cristina César, João Guimarães Rosa, Clarice Lispector, entre outros. Então, muito obrigada pela apresentação, pelo convite, uma alegria estar aqui entre tantos amigos, sempre é muito bom, é muito importante para a minha pesquisa estar no Brasil. Eu trabalho sobre o Brasil, entre outras coisas, entre outras praias latino-americanas, mas é claro que quando eu falo sobre o Brasil me sinto um pouco, assim, nem tanto estrangeira, né? Já são muitos anos, estou vendo pessoas que eu conheço de vir aqui há muitos anos, mas sempre um grande prazer e todas as conversações e as perguntas e os comentários que eu possa receber, eu tenho certeza de que vão ser muito importantes para a minha pesquisa. Então, eu vou ler o texto. Ou todo mundo leu? Não, agora me te conta que eu não perguntei sobre isso. Eu posso apresentar de outra forma, mas não sei se todo mundo... Acho que não, né? Então, vou ler o texto, vou ir passando vou fazer alguns comentários também. Eu queria fazer só uma correção na apresentação, que é só que eu já não dirijo um programa de cultura brasileira. Quem dirige o programa é a minha colega Luiz Orne, eu quero deixar separado isso aqui. Mas muito obrigada por tudo. Então, vou começar com uma das... Eu acho melhor eu ficar aqui. Não são tantas, família. São algumas, aí. Quando, em setembro de 2021, após seu adiamento devido à pandemia da Covid, em 2019,
a 34ª Bienal de Arte de São Paulo finalmente foi inaugurada, os artistas indígenas convidados para a Bienal, Chayder Esbel, Dayara Tucano, Gustavo Caboclo Wapichana, entre outros, subiram na rampa de entrada do pavilhão Titilo Matarazzo e pararam em cada uma das obras de artistas indígenas ali expostas, em meio a diversas danças e cantos. O evento foi chamado de Cortejo Denunciado da Bienal dos Índios e foi mencionado na imprensa e no site da Bienal como uma, entre aspas, performance. Embora a 34ª Bienal tenha sido, até então, cito, a Bienal com o maior número de artistas indígenas da história, a verdade é que ela só se tornou assim, não por decisão da equipe de curadores liderada por Jacopo Crivelli Visconti, mas pela insistência de Chayder Esbel, o primeiro artista ameríndio convidado para a Bienal, de que ele só se apresentaria se outros artistas indígenas também fossem convidados e se permitirem ele, como parte da Bienal, fazer a curadoria de uma exposição paralela para mostrar a arte indígena contemporânea. Tá, obrigada. Pode passar. Essas imagens me interessam. Eu demorei a achar todas as imagens, né? Porque parecia que a performance era só esse ingresso, mas na verdade era eles pararem em cada uma das obras ali apresentadas por artistas ameríndios, né? Moquém Surari, a arte indígena contemporânea, permaneceu aberta de 4 de setembro a 28 de novembro de 2021 no Museu de Arte Moderna, ao lado do pavilhão da Bienal, no próprio Parque do Ibirapuera. Enquanto 9 artistas ameríndios contemporâneos participaram da 34ª Bienal. Chayder Esbel, Dayara Tucano, Gustavo Caboclo Wapichana, Cheruanaue Hakiiwe, Suelima Cachali, Pia Arque, Abel Rodrigues e Seba Calfurqueo Aliste, em um total de 89 artistas de várias partes do mundo. Portanto, a presença indígena na Bienal não pode ser entendida simplesmente como a incorporação de uma diversidade decidida pela curadoria da Bienal, mas como produto de uma demanda indígena que, por sua vez, inclui outras formas de negociação dentro da exposição. Deixarei para outro momento a análise da maneira pela qual Moquém Surari complementa a presença indígena na exposição realizada no pavilhão da Bienal e exhibe um conceito de arte indígena contemporânea, entre aspas, também, cujas implicações para uma discussão sobre a noção de arte contemporânea foram objeto de diversos debates e brigas entre vários artistas e teóricos. Mas isso não vai fazer parte dessa minha conversa hoje. Se me detenho a descrever alguns dos muitos fios condutores que a presença da arte indígena na 34ª Bienal de São Paulo evoca, é porque ela condensa uma série de poderosas problemáticas que repercutem no cerne da estética contemporânea. A visibilidade que as práticas indígenas adquiriram nos últimos anos. Podemos lembrar aqui que na Bienal de 1998, intitulada nada menos que a Bienal de Antropofagia, não havia sequer um único artista indígena. E essa Bienal, como vocês sabem, foi co-curada pelo Adriano Pedrosa, hoje curador da Bienal da Venécia, que tem um monte de artistas indígenas. De lá para cá, muita água tem corrido, né? E a pressão que então, podemos, a visibilidade, as problemáticas que repercutem no cerne da estética contemporânea, a visibilidade que as práticas artísticas indígenas adquiriram nos últimos anos e a pressão que essas práticas exercem sobre alguns vocabulários da estética latino-americana, que essas práticas parecem exceder e finalmente
a maneira como elas interrompem as trajetórias de uma história da arte e da literatura latino-americanas cujas tradições nacionais foram construídas com base na exclusão violenta desses repertórios, comunidades, idiomas e arquivos. Sem ignorar a história heterogênea que o conceito de performance tem percorrido nas últimas décadas, a começar pelas mesmas obras ameríndias apresentadas na Bienal, por exemplo, por Gayara Tucano ou pelo próprio Jair Esbel, que trabalham com os repertórios ancestrais e cerimoniais de suas diferentes culturas, poderíamos ao menos nos perguntar o quanto esse conceito de performance incorpora ou, ao contrário, apaga justamente aqueles elementos cerimoniais e ancestrais colocados em circulação por essas práticas. Mais uma vez, excluindo os arquivos, repertórios, formas e estratégias que elas inserem no espaço da Bienal. Desde os recentes prêmios concedidos no Chile a poetas mapuche, como o Prêmio Nacional a Elikura Chihuahua em 2020, o primeiro prêmio nacional concedido ao poeta mapuche no Chile, né? Onde a poesia, como vocês sabem, é muito importante. Tem 2 prêmios Nobel que são poetas, eram poetas, e esse é o primeiro para um mapuche. E insisto nisso, é claro que a poesia mapuche tem uma presença muito importante na literatura chilena contemporânea, mas me interessa muito que esse prêmio nacional seja para um poeta, além de mapuche, né? Nesse país onde a literatura em poesia é tão importante. Até a importância dada à arte de Cheruanaue Hakiiwe, presente em várias das últimas bienais internacionais, o impacto radical que textos como A Queda do Céu, de David Copenaua, Bruce Albert, ou Ideias para Adiar o Fim do Mundo, de Ayrton Krenak, tiveram na discussão de vários problemas contemporâneos relacionados ao neo-extrativismo e ao antropoceno, fica claro que as indigenidades contemporâneas desenvolveram um grande poder de interpelação no presente. Mary Louise Pratt, em Planetarize Indigeneity, estuda. Mas ainda não gostou. Mas vai chegar. Então essa não está aí, não tem problema. Planetarize Indigeneity estuda, cito, the surge of indigenous politics, activism, thought, art and institution building that has unfolded since the turn of the millennium, definindo as indigeneidades, cito, isso me interessa muito, not as a social category or a program, but as a force, often engaged in the imaginative, future-oriented world-making activity. Fecha assim. Embora seja possível dizer que na América Latina há algumas razões específicas para entender essa visibilidade, é verdade que esse fenômeno não é exclusivo da América Latina. Em Becoming Indigenous in the 21st Century, James Clifford lista processos semelhantes na Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos e Canadá. Nas palavras de Marisol de la Cadena e Orine Stan, cito, hace un siglo era impensable la idea de que los pueblos indígenas fueran una fuerza activa en el mundo contemporáneo. Según la mayoría de los pensadores occidentales, las sociedades nativas pertenecían a una etapa anterior e inferior de la historia humana condenada a la extinción por la marcha del progreso y de la historia. Incluso quienes sentían simpatía por los pueblos indígenas, ya fueran los maoríes en Nueva Zelanda, los San en Sudáfrica o los Miskitu en Nicaragua, creían que no podía hacerse mucho para evitar su destrucción o al menos su asimilación a la cultura dominante. Voy a seguir un poquito más, yo tengo más un poquito de esa citación de ella. Es muy interesante. El poeta estadounidense Henry Wadsworth Longfellow describió a los nativos americanos como, cito, el sol rojo que se pone en la canción de Hiawatha, un fascinante, romántico y en ocasiones sensiblero poema épico de 1855 ampliamente conocido.
Con todo lo progresista que era en algunos aspectos el ícono del nacionalismo latinoamericano antiimperialista, Augusto César Sandino, anhelaba el día en que los indios nicaragüenses fueran absorbidos en una sola nación mestiza o mezclada. El futuro del mundo, así lo parecía, pertenecía a cualquier lugar hacia Occidente y su peculiar distintivo de progreso y civilización. Fecho cita. En un seminario organizado pelo MoMA em Nova York em 2019, que pode ser acompanhado no YouTube, o título propôs uma pergunta incisiva, cito: Why the indigenous today? Por que os indígenas hoje? Minha primeira resposta é por que não? Sem deixar de compreender, no entanto, que a pergunta elaborada pelo MoMA fala da perplexidade produzida por uma visibilidade que perturba muitas das suposições com as quais as práticas artísticas modernas e contemporâneas latino-americanas e em geral foram pensadas. A presença de práticas ameríndias na cultura contemporânea não é um fenômeno completamente novo, nem, felizmente, os trabalhos acadêmicos sobre elas são escassos. As correntes indígenas subterrâneas sempre estiveram presentes nas práticas latino-americanas, mas muitas vezes eram desconhecidas, se não voluntariamente silenciadas, como foi demonstrado, entre outros, por Lúcia Say em Literaturas da Floresta, Cecília Vicuña em The Oxford Book of Latin American Poetry, ou Edgar Garcia em Signs of the Americas, A Poetics of Pictography, Hieroglyphs and Quipus. Em alguns desses estudos, a abordagem de uma compreensão dessas práticas significou o abandono, o deslocamento de algumas das ferramentas metodológicas que eram centrais para a discussão dos estudos literários e visuais latino-americanos, a deslocação das ferramentas que foram centrais. Como o título da obra editada por Joan Rappaport e Tom Cummins, Beyond the Letter City, deixa evidente. Ressalto que o título tenta ir além de um dos conceitos que organizaram o pensamento sobre a cultura do continente, a cidade letrada de Ángel Rama, muito importante nos estudos latino-americanos, central, canônico. Para conseguir estudar, tem que ir além, né? Beyond the Letter City. Por outro lado, dispositivos, conceitos produzidos por intelectuais e artistas ameríndios contemporâneos permitiram evidenciar problemas e conceitos que, ao serem incorporados ao pensamento sobre as culturas latino-americanas, revelam ou deveriam revelar, se soubermos escutar, outras formas de compreender, não apenas no seu momento contemporâneo, mas, sobretudo, o que significa a cultura latino-americana em sua longa duração, iluminando aspectos que foram negligenciados em diferentes momentos do campo latino-americano. A recente retrospectiva de Cecília Vicuña no Museu de Bellas Artes de Santiago de Chile e no verão, agora no Malva, em Buenos Aires, para dar apenas um exemplo, nos permite hoje, à luz das práticas ameríndias contemporâneas, entre outros desenvolvimentos na arte e na literatura contemporâneas, entender de forma diferente seu trabalho com aspectos ambientais, sua conversa com a arte do quipu e a incrível radicalidade premonitória de seus precários, forçando-nos a repensar a arte latino-americana dos anos 70 e suas genealogias, quando ninguém falava de Cecília Vicuña, mas ela já estava trabalhando com o quipu, seus precários, etc. O título da retrospectiva é sugestivo. Cito Cecília Vicuña, Soñar el agua, una retrospectiva del futuro. Até recentemente, esse trabalho sobre as práticas ameríndias foi produzido, em sua maioria, pela antropologia ou pela história, ou na academia americana, pelos Indigenous Studies, um novo campo que tem aparecido lá. Né? Quando eu estudei nos Estados Unidos nos anos 90, o novo campo dos estudos latino-americanos era o Colonial Studies, colônia. Agora
tem esse nome, não é tão novinho assim, mas não estava, na minha época ninguém fazia Indigenous Studies, isso não estava dentro dos estudos latino-americanos. Sem negar a necessidade da interdisciplinaridade, em todo caso, contando com a inspiração que pode vir dessas outras áreas, creio que é urgente desvincular as práticas ameríndias do olhar exclusivamente etnológico e também pensá-las em continuidade com a forma como damos sentido à nossa experiência estética atual e pensar, sobretudo, como essas práticas moldam uma cultura contemporânea cujas fronteiras se expandiram exponencialmente. Sua relevância não pode ser delimitada apenas por seu interesse etnográfico ou encerrada nos Indigenous Studies, acho, mas deve ser pensada como uma intervenção dentro da estética contemporânea. Essa segunda parte se chama ancestral e contemporânea. Algumas das culturas conceituais e metodológicas que essas práticas trazem ao pensamento sobre a cultura latino-americana contemporânea poderiam ser resumidas na conjugação desses dois conceitos, ancestral e contemporâneo. Como podemos pensar a relação entre o conhecimento ou saberes ancestrais e a poética nas práticas ameríndias contemporâneas? De que forma essas poéticas, ao mesmo tempo que carregam consigo uma sobrevivência de tempos imemoriais, se inscrevem em nosso presente? A articulação de práticas, conhecimentos e repertórios ancestrais com linguagens contemporâneas está presente em muitos desses artistas e escritores. No caso da artista mapuche Seba Calfunqueo, essa articulação é uma parte central de seu próprio programa artístico e político. Essa Cecília Vicunha no Museu de Bellas Artes de Ierusalém. Obrigada. Vou me deter em Mercado de Águas, uma das várias instalações aquáticas de Seba Calfunqueo de 2021, que contrasta a figuração da água como um elemento da vida na cultura mapuche com a mercantilização da água na sociedade chilena contemporânea. Repensando no contexto de elaboração de uma nova Constituição chilena, outro trabalho multimídia anterior do próprio Calfunqueo, Cota, Mapunguei, Água também é território de 2020. A instalação consiste em peças de cerâmica feitas de um recipiente plástico com 20 litros de água cada um. Também 20 litros é a quantidade de água usada por dia para cada árvore na indústria florestal ou extrativista da monocultura, principalmente de espécies como eucalipto, abacate e pinheiro radiata, que transformaram radicalmente e secaram o ambiente mapuche do sul do Chile, seus lagos, rios e cursos de água, substituindo as florestas naturais por essas plantações homogêneas da mesma espécie que, como dizem os mapuches, não são florestas, são monoculturas, né? A gente viu também no verão em Valparaíso os insetos florestais. Na instalação de Calfunqueo, cada tambor de cerâmica esmaltada, azul, brilhante, tem uma inscrição que corresponde a uma frase do Código de Águas do Chile de 1981, emitido durante a ditadura de Pinochet, que consagrou a água como um bem móvel. A água era, nessa Constituição, um bem móvel, bem de consumo. Direito de uso, decreto, extração. As águas embaladas para comercialização em recipientes plásticos e o neoliberalismo para o qual essas palavras apontam são contrastadas com outras como cascadas, chúvias ou pantanos, em referência aos ecossistemas que se aninham em torno das águas livres da cultura mapuche. Mas os recipientes, as garrafas, né? São feitos, como eu disse antes, em cerâmica, uma prática ancestral mapuche e de muitas culturas pré-colombianas. E o azul também é o azul sagrado dos mapuches. As garrafas colocadas sobre as mesas diziam código e filiagem
uso público como propriedade, lagos livres e bens para todos. Mas aqui, para todos. Meu tradutor traduziu para todos, não, era para todos. A instalação fazia parte de uma exposição maior com outras instalações articuladas em oposição à construção de uma rodovia hídrica que buscava transferir as águas do rio Biobío para o centro e o norte de Chile, em solidariedade, essa era a palavra, né? Áreas que os setores de mineração e agricultura só aumentaram a escassez de água que afeta principalmente as comunidades locais. Com elementos que simbolizam tanto sua ascendência indígena quanto sua conversa com a arte contemporânea, Cafurqueo destaca a interseção e a sobreposição das questões ancestrais e contemporâneas, manifestando o poder dos saberes indígenas para questionar as práticas extrativistas. Sobre sua prática artística, a própria Seva Cafurqueo observou: mi práctica artística como sujeto mapuche y trans se caracteriza por cuestionar de manera crítica los binarismos del orden colonial y sus consecuencias dentro de las sociedades tanto indígenas como globales. De igual forma, me interesa abordar el estudio de las categorías de raza, género, clase social, como también temáticas que evidencian los conflictos territoriales y medioambientales por medio de la revisión de sus implicancias políticas, sociales y culturales. Mi trabajo se ejecuta por medio de instalación, cerámica, dibujo, fotografía, performance y video con el objetivo de explorar tanto las similitudes y diferencias culturales como los estereotipos que se producen en el cruce de modos de pensamiento indígenas y globales. Em uma das muitas reflexões sobre a instalação como uma das linguagens privilegiadas da arte contemporânea, Boris Groys apontou: the installation demonstrates a certain selection, a certain chain of choices, and a certain logic of inclusions and exclusions. By doing so, an installation manifests here and how a certain decisions about what is old and what is new, what is an original and a copy. Every exhibition or installation is made with intention of designing a new order of memories, of proposing the new criteria for telling a story, or differentiating between past and future. Modern art was working on the level of individual form. Contemporary art is working on the level of context, framework, background, or of a new theoretical interpretation. No mesmo sentido, a sobreposição da prática ancestral da cerâmica com o código da água da ditadura de Pinochet e o presente de pilhagem e desapropriação dos direitos da água, que foram discutidos ao mesmo tempo que a exibição da instalação estava exibida para a reescrita da Constituição de Chile, que não vingou, né? Mas o decreto da água foi se modificado, e o presente de uma indústria de mineração, a instalação articula uma forte crítica às políticas neoliberais de exploração com a expansão das fronteiras da arte para incluir repertórios ameríndios que propõem não apenas uma visão do passado dessas culturas, mas sobretudo a possibilidade de imaginar, a partir dessas outras formas de vida, novos futuros. Aquilo que Mary Louise Prat chamaria de Future-Oriented Activity. Em sua conjugação do ancestral com o contemporâneo, essas práticas ameríndias revelam uma corrente subjacente à sobrevivência de outros repertórios materiais e modos de fazer, que teriam se manifestado em diferentes momentos da história sem que os estudos latino-americanos centrados na estética tivessem captado essas vagalumes, esses instantes-chave. 3. Forças e vetores. Além das práticas estéticas ameríndias,
os repertórios e os conhecimentos ameríndios aparecem como vetores poderosos e outras práticas estéticas latino-americanas de romance do escritor chileno Galo Gigliotto, El Museu de la Bruma, são alguns dos muitos exemplos de uma produção latino-americana na qual, como nunca antes na história talvez, da arte e da literatura latino-americanas, os repertórios ameríndios aparecem em continuidade e como iguais aos repertórios contemporâneos. No romance de Galo Gigliotto, o repertório Selknam, um dos muitos com os quais ele trabalha, rompe categorias e entrelaça linhas de interrogação em uma poderosa temporalidade justaposta que paradoxalmente revela, nessa justaposição de tempos desconexos, linhas de continuidade entre diversos extermínios e genocídios dos séculos XIX e XX, em íntima relação com a exploração extrativista da Patagônia argentina e chilena. O texto é apresentado como a reimpressão das galeras, bonecas, o catálogo. O texto é apresentado como a reimpressão do catálogo incompleto do que teria sido o Museu de la Bruma, um museu cujas salas teriam coincidido com a topografia da Terra del Fuego e que teria sido completamente consumido pelo fogo em 2014. De acordo com o romance, o museu era dividido em 3 salas. A sala Popper, em memória de Julius Popper, explorador e genocida romeno, um dos responsáveis pelo extermínio do Selknam. A sala Hauff, do lado argentino, a sala Popper, do lado chileno, a sala Hauff, em memória do oficial da CSS que inventou as câmaras de gás itinerantes, exilado no Chile, colaborador do ditador chileno Augusto Pinochet, e a sala Chadwin Malar, em referência ao escritor inglês Bruce Chatwin e ao escritor e cineasta mexicano Alain Paul Malar. Chatwin é um dos responsáveis do boom do turismo na Patagônia, porque ele escreveu sobre as suas viagens à Patagônia nos anos 70, e parece que ele inventou muito também, né? Então tem essa coisa da ficção, viagem, ficção, e Alain Paul Malar, um escritor contemporâneo muito amigo do Galo Gigliotto. Entre a história e a literatura, portanto, o museu. Como a maioria das peças foram perdidas no incêndio, em alguns casos o catálogo novela tem um espaço em branco para marcar a ausência dessas peças, com o detalhe subsequente das peças em um texto escrito debaixo da caixa em branco. Às vezes, no entanto, esse retângulo em branco contém um texto, abaixo do qual aparece o detalhe da peça. A peça número 9, por exemplo, é uma carta. Vamos passar aí. Passa mais uma, essa não passa. Essa, vamos esperar aí. É uma carta do menino Selknam da missão San Rafael para sua mãe, datada de 1898. Vou ler a carta. Um espaço em branco, né? Aqui o texto então diz: tal vez no pueda ir yo, mamita. No hay barco que me lleve donde usted. Hace tanto tiempo ya no me sé la cantidad. De usted me acuerdo yo todos los días, para no olvidarme su cara. Me dice la madre que no es mi Guajam, que usted vive bien en casa del señor extranjero. Pregunto yo cuándo puedo ir donde usted, pero me dicen que tengo que crecer y aprender a hablar bien. Estudio y mucho para salir de aquí. Me olvido, sí, de la lengua Selknam. La madre, que no es mi Guajam, me pregunta si el castellano habla usted, pero creo que no. Le digo que no sé, o que no le digo. Quiere saber ella si yo hablo nuestra lengua, y le dije que no. Me acuerdo de pocas palabras, de cómo se dice mamá, Guajam, de la nieve, Seos, de la casa, Cau, y otras más pocas. La madre quiere saber cómo me voy a hablar con usted cuando la vea, pero yo no quiero hablar. Abrazarla quiero, besarla quiero.
Mamita, tengo que volver a tomar medicina y estudiar. Pronto la veré. Con amor, Juanito, quero para usted. O nome tem um asterisco e na parte inferior da página fica claro o seguinte, cito, Kelo, apodado Juanito por los salesianos, era uno de los niños albergados en la prisión de Isla Dawson. Había sido separado de su madre tras llegar a Punta Arenas en el escapavía Huemul 3 años antes. Abaixo da caixa em branco, detalhe da peça diz: inventario número 007, material, folha de papel emoldurada, moldura oxidada, dimensões 9x8, 6,4 centímetros, sala P. Popper. O livro acumula materiais heterogêneos que iluminam o extermínio indígena e a violência colonial e a maneira como essas formas de violência sobrevivem ao longo dos séculos em novas formas de exploração capitalista. Desenhos e aquarelas perdidos, histórias de prisioneiros políticos da ditadura de Pinochet de 1973 no campo de concentração da Ilha Dawson, a mesma onde esteve aquela missão, e cujo campo de prisioneiros políticos aparece em outras peças, como tendo sido construído sobre o conselho do oficial da SS, Walter Hauff, não apenas coexistem no texto, mas estão entrelaçados em uma narrativa eficaz para exibir a violência que gira ao longo dos anos na história, não mais apenas chilena ou argentina, mas global ou planetária. O entrelaçamento de documento e ficção, juntamente com a estratégia de sobreposição temporal e desordem cronológica, aprimora a construção dessa narrativa. Não, por enquanto, agora sim. Essa aí. Essa eu gosto muito. Abaixo da fotografia, o texto registra: retrato de Metet, Guatini y Toin, jueces de la comunidad Selknam que llevaron adelante el juicio a Julius Popper. El procedimiento debió llevarse a cabo en ausencia del acusado, que por entonces vivía de incógnito en Bélgica. Fue hallado culpable y nadie impugnó la sentencia, que nunca pudo ejecutarse, puesto que Popper murió en Buenos Aires en extrañas circunstancias en junio de 1883. Abaixo, detalhe da peça no museu, inventário número 357, fonte, arquivo Selknam Community International, material, gelatina de prata sobre papel, dimensões, etc. Julius Popper, de fato, morreu em 1893 de maneira suspeita em Buenos Aires. A foto é, de fato, uma fotografia de 3 homens Selknam, mas, segundo como aparece no livro da antropóloga Anne Chapman, O Fim do Mundo, Los Selknam de Tierra del Fuego, trata-se de uma fotografia de 3 trabalhadores de um campo Selknam vestidos de domingo, tirada por Martin Bucinde, padre e antropólogo austríaco, professor da Universidade do Chile, e foi tirada em 1923 e não em 1893, como afirma o romance. Nessa estrutura de montagem de imagens e textos, de ausências e fantasmas, de restos e sobrevivências, o arquivo Selknam se cruza com outros arquivos de diferentes épocas díspares, mas igualmente atravessadas pela violência. Em Museu de la Bruma, o arquivo indígena não é um repertório pré-colonial ou uma origem encapsulada no tempo passado, mas está em contato próximo com esses outros arquivos que, na narrativa, o mantém vivo, com uma vivacidade cuja violência muitas vezes torna difícil sustentar o olhar ou a leitura. Perto do final do livro, um espaço disponível para uma peça sem numerar, ou um espaço disponível para horrores futuros, falam sinistramente da capacidade da violência colonial e extrativista de se transmutar e perdurar.
pensando na Argentina nesse momento, né? Seria necessário insistir, além dessa estrutura desarticulada e dispar, na eficácia do romance em entrelaçar repertórios heterogêneos que se sobrepõem às cronologias das diferentes tradições nacionais latino-americanas, para descentralizá-las e revelar uma rede de exclusões, saltos temporais, recaídas, recorrências e sobrevivências. A série de museus na Patagônia, que abrigam objetos da experiência da colonização e da imigração europeias, como o Museu do Leleque, por exemplo, localizado na Estância Benetton, na Patagônia, Argentina, ou o Museu do Fim do Mundo, em Ushuaia, ou o Palácio Sarah Brown, em Punta Arenas, que, embora incluam tais objetos, encapsulam os restos de populações ameríndias em seu valor puramente etnológico, aparecem, à luz desse Museu de la Bruma, como outras formas da violência. Em um contexto diferente, o etnógrafo Bruce Albert apontou que a análise antropológica hoje tem que lidar com o espaço social total de redes e discursos entrelaçados que integram o campo local das relações interétnicas à esfera global das relações entre sociedades, mudando seu foco da arquitetura das unidades sociais de formas simbólicas para a dinâmica histórica e política de sua produção e reprodução. Em algumas práticas latino-americanas contemporâneas, a inspiração e o conhecimento ameríndios são materiais poderosos que multiplicam as possibilidades da arte e da escrita contemporâneas. Ao reposicionar outras genealogias com o recurso a seus saberes e práticas ancestrais, elas pluralizam os passados da cultura latino-americana, seus legados, mas também, gostaria de sugerir, as formas, os materiais e os repertórios do que entendemos hoje como arte e escrita contemporânea na América Latina. Para concluir, gostaria de finalizar com as palavras de Gustavo Caboclo Wapichana e Tifisi Monoki, no texto que escreveram em resposta a uma solicitação da Fundação Bienal de São Paulo para pesquisar a presença indígena em seus arquivos. No texto, mais do que uma pesquisa sobre essas ausências indígenas, uma reflexão aguda e muito contemporânea sobre a noção de arquivo, eles propõem, cito, o arquivo está no encontro, está vivo. Não é apenas um arquivo digital ou um registro da experiência. Ele está na música, na rede, no campo invisível das traduções. Logo em seguida, eles discutem algumas das ideias de Elizabeth Povinelli. Na sessão titulada Fogo no Arquivo, eles relatam: Povinelli, aquela pesquisadora que trabalha com o arquivo pós-colonial, perguntou sobre o que fazer com seu arquivo pessoal para um avô aborígene em uma das comunidades. O senhor sugeriu que colocasse fogo em seu arquivo e depois enterrasse as cinzas. Eu ouvi, continua Gustavo Caboclo, essa história assim: se ninguém conseguir manter viva a constelação das relações que um arquivo precisa para respirar, então ele é um arquivo morto e que, se está nessa condição, o melhor é tratar como qualquer matéria morta e devolvê-la à terra. Obrigada. É isso. Obrigada, Elisa. Muito interessante. Enfim, eu tinha pensado em como é que estão, quem quer perguntar, quem tem alguma questão. Você, está ótimo. Aline, você vai poder me ajudar aqui? Oi? Tem um microfone aqui, vocês poderiam chegar? Ou eu acho que talvez... Olha, só ligar.
Maravilhoso. Muito obrigado por essa brilhante conferência. Meu nome é Pedro de Souza aqui, está olhando. Meu nome é Pedro de Souza. Eu sou pesquisador visitante na UERJ, né? Vim aqui convidado pelo Davi Pessoa, que trabalha comigo no curso lá. E eu só queria fazer um comentário, pode ser uma questão, mas é um comentário. Eu achei assim brilhante a sua exposição e todo o processo de pesquisa que ela induz a gente a pensar, né? Que eu justamente estou fazendo pesquisa em museus, né? E eu tenho pensado como que o seu trabalho traz justamente subsídios para eu, né, digamos, confirmar essa minha hipótese, né? De como, em verdade, há alguma coisa do arquivo, digamos, que superpõe aos próprios objetos, né? É muito bonito ver como você vai desenvolvendo e como que, a partir do contato com os materiais, né, ou com as performances, né, você acaba trabalhando com o que você chama de repertório. Acho muito interessante essa nomeação, né? Você trabalha com os materiais brutos e, na verdade, os materiais brutos não são o arquivo, mas é aquilo que você faz com eles. Isso é muito bonito, né? E a gente chega também à noção de arquivo do Michel Foucault, que é a massa das coisas ditas. A massa das coisas ditas que não são só as palavras que vêm, né? Mas pelos objetos que você traz. Eu quis comentar isso até como exercício do meu próprio pensamento. Muito bom, muito obrigado, hein? Muito obrigada, muito obrigada. Sim, realmente, não sei, eu já trabalhei um pouco sobre arquivo, né, antes, e é claro que é um problema muito importante na arte contemporânea, né, tem se discutido muito, mas, claro, as pessoas que trabalhamos sobre, tem me acontecido várias vezes em comissões de avaliação, né, do CONICET, etc., que as pessoas que trabalhamos sobre questões contemporâneas, nessas comissões grandes, elas dizem, mas vocês não trabalham com arquivo, né? Porque arquivo somos nós, os que fazemos colonial, porque arquivo é arquivo. Eu falo, não, a gente tem que construir um arquivo, né? A gente tem que procurar construir esse arquivo para as coisas que muitas vezes é muito difícil trabalhar, porque, por exemplo, para mim foi muito difícil realmente chegar a algumas das informações. Por quê? Da contemporaneidade, né? da Bienal dos Índios, da Bienal, da 34ª, porque, claro, ela aparece assim nos jornais, né? Performance! Eu falei, performance mesmo? É assim que eles chamaram, mesmo se chamaram, mas era performance, eram cargos cerimoniais em cada uma das obras, né? Para eu chegar nessa coisa que qualquer pessoa que tenha ido lá podia ter visto, mas eu não. Foi um trabalho. Então, é isso um pouco que acontece E adorei aí, quando encontrei esse texto do Gustavo Capoco-Wapichana sobre... É muito, muito, muito engraçado, né? Porque, claro, ele começa com esse pedido da Fundação, depois da Bienal dos Índios, então a Fundação Bienal pede para eles, contrata eles, não vai fazer uma pesquisa sobre o arquivo indígena da Bienal, não tem nada, não tem nada, muito pouca coisa, tem algumas coisas que são bem interessantes, mas a partir disso é que eles fazem toda essa reflexão do arquivo, né? E eu adoro essa ideia do arquivo vivo, né? O arquivo que está em contato e que são outras coisas, que não é só papel, né? E por isso ele também sobrevive, né? Então, sim, eu gostei muito, eu recomendo muito esse textinho, um textinho que só está digital, né? Seria bom ter isso como um livrinho, eu acho, não sei. Porque é muito lindo, tem alguns desenhos, também tem uma diagramação muito, muito interessante. Me interessa muito essa ideia dupla, né, do fogo no arquivo. O fogo porque ele incende coisas, né, mas também às vezes tem que
botar fogo no arquivo para apagar coisas que já não, né, que seria, não é assim, não sou uma incendiária, mas é um pouco essa ideia que eu trago. Bom, alguns conceitos da literatura, dos estudos latino-americanos, talvez a gente possa deixar só para, né, não botar fogo, mas não usar eles agora, né, para outras coisas que vêm de outra, sei lá, não sei, de outro mundo também, né? É outro mundo que estava dentro, só que sobreviveu e está lá. E então, me parece muito interessante essa questão com aquilo que é um livro que eu falei da Joan Rapaport e Tom Cummins, né? Um historiador da arte colonial, historiador da arte, claro, porque a arte indígena latino-americana era pré-colonial. Depois já não tem. Então, um historiador da arte pré-colonial, Tom Cummins, e uma, ela na verdade é da letras, mas trabalhou mais em antropologia. Bom, para fazer esse trabalho tem que ir beyond the letter C. Obrigada pelo comentário. Tem alguém na plateia? Eu vou perguntar. Quer falar? Obrigadíssimo. Muito obrigado por essa brilhante palestra. Aprendi muito. Eu estava pensando naquilo que o Copenau diz a certa altura da queda do céu, que eles não guardam nada. Isso. Eles não guardam nada. Isso. E estava pensando numa coisa que os Guarani... o Guarani usa basicamente o presente, mesmo para se referir ao passado, porque tudo é presente na cultura, né? Mas ao mesmo tempo eles têm partículas que criam a noção de passado no substantivo, né? Quer dizer, qualquer coisa pode ser atribuída no passado, né? Então, eu acho que essa questão do arquivo, eu fico pensando se justamente não é parte do próprio modo de ser ocidental destruir para preservar um pouco, né? Ao passo que você vê o modo de vida, né, dos amerindios é muito mais preservar, né, e levar e transformar o arquivo numa coisa viva, né? É só uma observaçãozinha assim. Não, muito obrigada, muito obrigada. Nós temos um diálogo também, né, que estamos nos lendo, eu estou lendo muito essas coisas recentes e eu fico muito feliz de continuar, talvez, esse diálogo daqui no futuro, porque me interessa muito essa questão linguística que você falou aqui, né? É muito interessante. E eu acho, o que eu estou achando assim com essa pesquisa que estou fazendo, que tem realmente tanto para pesquisar, né? Tem tantas derivas, esse problema, que claro, pode ser colocado de outra forma também, não é só o problema assim como eu coloquei, mas a nova visibilidade dos saberes e práticas indígenas traz tantas derivas possíveis de pesquisa que é impressionante, dá um pouco de... Mas é bom, por exemplo, a questão linguística é uma delas, né? E ao mesmo tempo não é para a língua guarani ou para a língua mapuche, ao mesmo tempo ela é uma questão que também dificulta muito a pesquisa, porque, por exemplo, na poesia mapuche, estava falando isso hoje lá na PUC, claro, muitas pessoas acham que os mapuches para ser poesia mapuche tem que ter sido escrita em mapungum. E acontece que o mapungum, muitos dos poetas mapuches não conhecem, porque os próprios estados argentinos e brasileiros proibiram e castigaram os pais e os avós. Então, a poesia mapuche, muita dela é escrita
em espanhol. E aí tem essa questão difícil, né? Porque muitas vezes eles traduzem e tem a questão da autotradução, mas não do Mapuche para o espanhol, é o contrário, do espanhol, que seria castelhano, na verdade, né? Mas, então mas em outros casos não, tem línguas que ainda permanecem, né? Bom, enfim, mas, obrigada. Você vai, pode falar? Todo mundo me ouviu, eu consigo falar sem microfone. Tá. A voz é razoavelmente projetiva. Sim. Obrigado, Florencio, Lúcia, professor, pela conferência. O que eu queria perguntar, tem a ver com uma dupla articulação da ideia de arquivo a partir do ciclo do fogo, com o qual você nomeia sua intervenção, que é a seguinte: de uma geral, o fogo destrói, purifica, apaga, e há algo de apagamento na ideia que você trabalha com uma nova inscrição, com uma reenergência. A abertura da sua fala tem a ver com os novos sujeitos indígenas e os indígenas estantes como um campo novo, em que novos sujeitos, que ao mesmo tempo se conectam com o passado arcaico, mas também se apresentam como novidade, né? Como novos atores sociais. Então, de uma geral, os arquivos do passado ou os arquivos tradicionais, de fato, não parecem não ter muita conexão, parecem não ter o que dizer. Então, de alguma maneira, é destruir, mas também construir um novo arquivo. Ou seja, há essa perspectiva centrada no conceito de arquivo, dessa duplicidade, de um modo geral, negar ou purificar os arquivos do passado e, ao mesmo tempo, inventar e imaginar outros arquivos, na medida que, se são novos sujeitos, se são novas culturas, ao mesmo tempo profundamente enraizadas no mundo arcaico, mas também apontando para uma novidade de sujeitos que historicamente não existiam ou não atuavam nos termos que atuam, só podem também dar origem a novos arquivos, só podem dar origem a novos repertórios que constituem. Eu queria saber se isso faz sentido, assim, que é o que o publicitário ficou ouvindo essa fala. Sim, faz muito sentido. Eu vou ilustrar um pouco a minha resposta pensando um pouco mais no Museu de la Bruma, né? Eu acho que realmente é um livro muito difícil, muito duro. Não é um livro que a gente não pode ler assim, sentar e ler, né? Porque é muito forte, mas o modo em que ele trabalha com alguns documentos do arquivo Setnam, mas ele bota em contato direto, né, com outros documentos. Por exemplo, aí eu mostrei, né, aquela carta do menino da missão São Rafael. Muitas coisas a gente não sabe se é verdade ou não, né? Se a carta realmente existe ou não, como a fotografia dos três juízes Selman, que eu adoro, né? Porque a ideia de que tem... Quando eu li para juízes Selman que condenaram o Popper, né? Mas a fotografia é verdadeira, é real, e eles estão vestidos assim, lindos, né? Muito... E aí é onde você... ele bota questões que são muito antigas, mas do lado de outros tempos. E na Isla Dawson, não sei se vocês viram o filme Isla Dawson, é a mesma ilha onde foram os prisioneiros políticos, os ministros do Allende foram levados para essa ilha. Tem um momento no filme, não sei se vocês lembram, em que eles estão construindo outro campo onde eles vão ir, e tem um momento em que os ministros vão passeando, no momento que eles estão saindo, trabalhando, na verdade, no campo, e eles mostram para eles esse novo campo. E aí tem um dos ministros, eu não lembro qual é, que é filho de judeu, que fica como completamente igualzinho. Claro, foi o mesmo Ralph que construiu esse campo de concentração na Isla Dawson. E esse campo de concentração na Ilha Dawson
na Alemanha, foi construído sobre a missão San Rafael, onde foram o Quelho, Juanito, ok. Tem, por exemplo, no livro tem também uma carta de Salvador Allende explicando por que ele não pode extraditar o Walter Haus, que ele foi encontrado lá no Chile pelos Simon Wiesenthal, né? E foi encontrado e queria ele extraditar para enjuiciar ele fora na Alemanha, e era impossível por causa da Constituição chilena, que tinha uma questão de datas para poder, né? Tinha vencido o tempo em que poderia ter sido o delito, né? Já tinha, não sei como se diz, também não sei como se diz em espanhol, não o problema legal, prescrito, isso, tinha prescrito o delito, então é incrível, porque quando você lê essa carta, né, do Allende junto com a carta do Quelho, é uma coisa, né, que parece muito interessante, e a única forma que você, porque claro, tem aqui a dificuldade, né, essa questão de, bom, você diria que esse livro é um romance, né? As pessoas falam, não é um romance, porque tem, mas como você conta a história, essa história de superposição de violências ao longo, né, e de diferentes populações, né? Os judeus lá na Alemanha, o Ralph, que inventa a câmara de gás ambulante, né, dando volta o caño de escape para dentro dos caminhões, o caño de escape, chicas, o escapamento, então faz uma U e aí, então essa é uma história, ele conta uma narrativa que está feita por pedaços, claro, mas é uma narrativa que não tem outra forma de contar. Como vai contar essa narrativa se não assim, né? Mas bom, eu me perdi e tinha uma pergunta para aqui também. Não sei se eu respondi. Obrigado. Eu estava pensando a partir dessa última pergunta que o arquivo é uma instituição bastante europeia. E acho que a dimensão mais interessante dele é essa da dimensão criativa, não a dimensão do registro dos fatos, né, da memória. Recentemente saiu na Alemanha um livro do Wolfgang Ernst, que ele define o arquivo com uma frase que eu acho muito bonita. Ele diz: o arquivo é um cemitério dos fatos e um jardim de ficções. Mas eu estava pensando, na verdade, que essa dimensão criativa tem muito a ver hoje com a redescoberta do pensamento ameríndio, quando você pega a obra de um autor como Arthur Escobar, a ideia dos desenhos do universo. Acho que é uma das ideias mais ricas para pensar questões contemporâneas, é essa que está nessa dimensão, né, de ver como a imaginação ela transforma a realidade. E projetos de outros modos de vida, o bem viver, né, tudo que vem como alternativas assim, ao projeto ocidental. Então eu queria saber como é que você, de repente, conectaria, né, essa dimensão. O arquivo é a memória, uma memória apagada, uma memória que tem que ser recriada, sei lá, e esse outro campo que é você pensar futuros possíveis, outros alternativos, né, que não sejam esses do capitalismo radical que a gente vive. Sim, obrigada. Sim, não, é muito interessante. Não, eu acho que muitas dessas obras estão fazendo isso, né? Estão trazendo essa parte do arquivo apagado para o presente, para pensar o presente e o futuro, né? No caso do Seba Calfurqueo, por exemplo, me parece muito interessante. Ele não faz só isso, né? Ele tem outras obras que não, mas sobre a água, no momento que foi a discussão da Constituição chilena, ele botou 1, 2, 3, 4 instalações, todas as exposições dele tinham a ver com diversas formas de lidar com essa ideia que eu gosto tanto, né? A água também é território, a água também é muito poética, né? A água também é território. Território,
sei se todos vocês conhecem, mas o território é uma noção que os mapuches estão não defendendo. O território não é terra, né? O território não é propriedade. E tem uma coisa muito interessante, tem vários que estão trabalhando aí essa questão do território, o que significa o conceito de território, a diferença de terra, não? E outras palavras possíveis. E acho que ele faz um pouco isso, né? Porque ele traz algumas desses saberes ameríndios, mapuches, mas ao mesmo tempo ele trabalha com, bom, e nessa cita que eu trouxe também estava bem presente, né? Trabalha com linguagens super contemporâneas. Tem uma, por exemplo, tem um vídeo onde ele trabalha com os saberes sobre os cogumelos, né? Os mapuches têm um monte de cogumelos diferentes, cada um tem um efeito distinto, cura uma coisa, outra lá, sei lá. E ele faz um vídeo para explicar isso, e o vídeo é em anime, né? Bom, como o Scheider Espelho, usando a caneta Posca, né? Também japonesa, popular, para pintar a Macunaíman, né? Então acho que são eles que estão fazendo isso, e me parece que muitas das obras, como no Museu de la Bruma ou Las Niñas del Naranjel, não sei se você leu Las Niñas del Naranjel, porque trabalha com o Guarani, né? Muito, entre outras coisas, claro. Para mim aí tem Las Niñas del Naranjel é um romance da Gabriela Cabezón Câmara recente que na verdade está situado no passado colonial. Então aí para mim não sei, não fecha completamente nessa pesquisa, mas me interessa muito a aparição lá do Guarani, como ela trabalha com isso para imaginar um passado diferente, né? Nesse sentido. Bom, e tem, não sei, Eric, tem tanta coisa aí que poderia, me faz pensar muito, mas uma coisa talvez que para mim é muito interessante, estou trabalhando agora bastante com a Mônica Michan, que é uma artista de Misiones, e ela trabalha com tecedoras, que não são na verdade tecedoras, elas são indígenas, mas elas têm essa prática que é um pouco misturada, híbrida do Aucoí, que é muito interessante, e é o tipo de trabalho que a Mônica Michan faz com elas muda muito a vida delas, tem mudado muito a vida delas. Foi muito interessante porque foi muito emocionante, na verdade. Eu estava num encontro lá no Mala, onde eu estava, e ela falou do Aucoí, que é um tipo de tela que eles tecem há muito tempo. Tem uma história muito interessante. E no momento, o técnico que estava sentado por aí, depois na hora das perguntas e dos comentários, pediu o microfone e falou: eu agradeço muito, porque eu lembro muito da minha avó quando ela fez o Aucoí para a minha primeira entrevista de trabalho, e eu ainda tenho, né? E foi muito, muito interessante, porque ele se sentiu, né, muito reconhecido no Malba, né? Com esse trabalho da sua avó, né? E então também acho que essa intenção de futuro não é só simbólica, né? Também é material, também poderia ser, não sei. Não é um momento para ter muita esperança, né? Mas a gente pode imaginar, pelo menos, a esperança. Bom, Clânia, maravilhosa a sua fala, porque primeiro que eu acho que
toca num tema, assim, digamos, da nossa contemporaneidade. Até eu pensei, né, esse final de semana eu fui assistir, vi a exposição que está tendo no mar, né, do Memporã, que, enfim, tomara que você consiga ir amanhã correndo, que é muito interessante. Muita vontade. Mas eu fiquei pensando, né, ou seja, essa possibilidade de imaginar o futuro, mas também produzir alguma imaginação do passado, né, ou seja, fabular com o arquivo, né, que eu acho que, na verdade, eu estou usando um termo, né, de uma teórica americana, não muito mais ligada aos estudos do pensamento crítico negro, mas que eu acho muito interessante, digamos, a ideia de, assim, de uma contranarratividade, né, do passado, de uma contravisualidade também. E eu me lembrei, né, porque o Museu de la Bruma tem uma... Eu não li o romance, né, mas a Claudete, que está ali, me emprestou, e eu dei uma folheada muito rápido. E tem uma peça que é uma peça do Julio Popper, né, uma foto, né, em que o Julio Popper está apontando uma carabina para um índio morto já, né, um Selkman, né, um Selkman. E eu me lembro, né, e aí eu entendo perfeitamente uma coisa que você fala muito rapidamente, que você falou aqui, no momento até que eu acho que te tocou, ou seja, ao ver essas imagens, né, a gente vê essas imagens e o que acontece, né, ou seja, muitas vezes a gente não consegue mais ver essas imagens, às vezes não lê mais esses relatos, né? Então, se você pudesse falar um pouco disso, né, dessa dor de quem está lendo, de quem está vendo, mas também queria falar uma coisa que eu acho muito interessante, porque é um seminário que a Claudete fez lá na UF, né, teve uma apresentação de um coletivo chileno, né, que se chama Última Esperança, né? Que é muito interessante, e eles trabalham exatamente com essa foto, né, do Julio Popper, que é essa foto, enfim, onde aparece esse corpo nu, né, sob o olhar, né, e a violência do Julio Popper. E eu achei muito interessante porque eles falaram na época, né, a Nathalie estava lá, ela vai lembrar, né, Nathalie, de uma ideia de descolonizar o arquivo. Né? E o que seria essa proposta de descolonizar o arquivo? Né? Seria retirar esse corpo da mira da arma. Né? Então eles fizeram uma estratégia muito bonita, né? Eles produziram uns cartões postais, eu não saberia reproduzir, talvez a Claudete consiga, né? Mas eles capturaram esse corpo sozinho, tiraram ele da fotografia, né? E fizeram uma reapropriação, uma reinvenção, né? Com esse material, digamos, arquivístico, né? Então, enfim, então é isso, ou seja, como uma proposta de reapropriação de uma invenção com arquivo. Essa fotografia é muito forte realmente, porque esse chá, não lembro bem agora, mas eu escrevi sobre isso outra coisa que no final, onde a gente estava falando das coisas que a gente saca, não? Mas, porque essa foi a minha primeira fascinação, foi com essa imagem. E é uma imagem que tem um título, aparentemente bota o Gallo Gigliotto bota no romance que o título, que essa fotografia sai, um álbum de fotografias do Julio Popper. Ele tinha, sei lá onde que ele está, né, o álbum, se é que está em algum... Eles falam que talvez está no Museu de Punta Arenas, né? E também no Museu do Fim do Mundo no Ushuaia. Em Ushuaia. Então, ele fala que essa é uma fotografia tirada do álbum de fotos, né? Ele tinha um álbum de fotos em que botava essas fotografias, e o título dessa fotografia é El Atleta Fueguino, o Atleta Fueguino. Fueguino de Tierra del Fuego, é o gentilicio de Tierra del Fuego. Então é uma burla, né? O atleta, porque ele corria, parece que correu como correndo, claro, estava sendo caçado.
Então, sim, um pouco acho que eu gosto tanto da fotografia dos três juízes, por essa mesma razão, né? Porque eles é uma inventividade em deslocar a fotografia de um lugar de um tipo de violência, né? Vocês, no domingo, eu li essa fotografia, lembro mais, depois de eu ter lido o livro da Liliana Calaume, Roquinha, Provisões para o Viaje, um livro ela é uma poeta mapuche argentina que escreve em castelhano e depois autotraduz para o mapuche. E ela tem um poema muito que me tocou muito, que é sobre a Patagônia Rebelde, que foram umas greves de campesinos na Patagônia, no começo, na primeira parte do século XX. E claro, tem vários textos escritos sobre a Patagônia Rebelde, tem até um filme, né, muito importante na história argentina de violência social contra as classes sociais, mas ela se pergunta quantos deles não eram mapuches, né? Quantos desses campesinos não eram mapuches, né? E foram levados para os campos, na verdade, como trabalhadores, porque foram expulsos das suas terras. E o poema é muito impressionante, porque ele repete cada tanto, el sábado a la tarde pedían, não? A única coisa que eles pediam era um sábado a la tarde, sábado de tarde, para descansar, para ser, e aí vai listando, né, tudo. E não respondiam, e dice, el sábado a la tarde pedían, não disseram que sim, não disseram que não. Afinal, já sabemos, foram fuzilados todos esses operários campesinos, muitos deles mapuches também. Então, quando eu vi essa fotografia desses três vestidos de domingo, né, eu pensei nesses campesinos, não, né, também mapuches, índios, que faziam eles se vestir desse modo para ir para a igreja, né, e não deixavam a eles o sábado à tarde para ir pegar um banho, estar com a família. Então, acho que um procedimento, aí essa pode ser uma resposta para o Eric, né? Um procedimento para inventar outro futuro a partir de uma fabulação, como você disse, sobre o passado, mas a partir do arquivo, né? Porque o que me interessa muito na Liliana Calau também é que justamente ela... É incrível esse livro. Esse livro eu gosto tanto. Ela fabula sobre a sua própria memória, que não é uma memória que está... Não é... Claro, ela conta... Eu já contei isso lá na PUC há um pouquinho. Mas é muito interessante essa cena. Ela conta que, bom, ela nasceu em Comodoro Rivadavia, uma cidade do sul. E que ela sabia que seus pais tinham migrado do campo, e ela voltava para o campo para as férias, para ver os avós, etc, etc. Mas nunca pensou, né, que ela era mapuche, porque os pais não falavam, os avós também não falavam, ninguém falava de ser alguma coisa, né? E que quando ela entra para a faculdade de letras, começa a falar assim com os colegas, os companheiros, e aí um fala para ela, você também vai ao campo para as férias, olha só, vocês passam nessa festa com sei lá o quê, como que você chama nessa canção? Nossa, nós somos alguma coisa, né? E aí começam a se organizar para aprender Mapudungun por volta dos 25 anos. E ela conta que ela entra para a poesia por causa do rock, que ela adorava o Spinetta. E isso está
nos poemas. Então, os poemas são um pouco essa fabulação do passado, né? El sábado a la tarde pedían, pero quantos eram mapuches? E a mesma coisa que ela faz com a história, ela faz com questões pessoais. Por exemplo, do pai, né? Alguma coisa. Tem um poema que é sobre Las Chicas de Cuyamen. Esse poema é lindo, que é sobre as tiras dela e a mãe, né? As Chicas de Cuyamen, o que elas faziam quando elas finalmente se encontravam uma vez por ano no campo, na casa dos avós. Então é também uma fabulação. Não quero dizer que todos, né? Mas muitas desses indígenas contemporâneos também fabulam. Então, um pouco, eu quero tomar essa ideia do Davi Kopenawa, quando ele diz: só poderemos nos tornar brancos quando eles virarem índios, né? Então, talvez a gente tenha que virar um pouco índio, seria uma boa fabulação do futuro. Obrigada. Vou tentar falar sentada. Lourenço, muito obrigada pela sua fala. Foi muito instigante, muito engenhosa a maneira como você foi trazendo, formando um corpo para a gente ouvir e ver. Eu fiquei pensando em algumas coisas, vou tentar relacioná-las e queria te ouvir um pouco, saber se você acha que faz algum sentido. Você falou agora recentemente das tecelãs, né, da arte das tecelãs. Mostrou um artista que trouxe a cerâmica, né, como matéria-prima para montar aquela instalação. E aí, eu desde o começo da sua fala, fiquei pensando que, em grande parte, pensando até, por exemplo, do Gustavo Caboclo, com os bordados, que há uma prática manual, ancestral, que vem sendo colocada, assim, valorizada na produção desses artistas contemporâneos. Sim. E que prática essa, que em grande medida pode ser coletiva, né? E que engendra uma temporalidade com uma duração muito particular. Eu diria, pensando modernamente, lenta. Isso é um aspecto que eu acho que é interessante frisar, olhar, quando a gente colocar uma outra temporalidade, que é essa urgência, que eu acho que a mim me parece uma urgência da instituição, do mundo da arte como instituição dos museus, de criar o arquivo. Quer dizer, essa resposta do Gustavo Caboclo a essa demanda que foi feita para ele, de alguma maneira uma resposta, bom, que tipo de arquivo a gente vai criar? Quer dizer, claro, o arquivo é vivo, mas o que está em jogo também em termos políticos e econômicos nessa pressa, né? E aí penso em aspectos um pouco sombrios, o suicídio do Jalil Gibel, que na minha opinião é um suicídio político, necessariamente, assim, uma percepção muito lúcida do que estava acontecendo naquele momento, naquela Bienal. Né? Aí eu queria te ouvir um pouco, se você acha que que a gente poderia pensar isso, que eu estou colocando aqui desse jeito com você, mas com um choque de temporalidades, ou de interesses, ou as duas coisas. Mas muito obrigada. Obrigada, sim, não, muito obrigada. É bem interessante essa questão isso aparece muito realmente, essa outra temporalidade e o coletivo, né? O coletivo, bom, e outra coisa que aparece também é a oralidade, a gente também falou hoje mais cedo. São como outras práticas que aparecem dentro das práticas contemporâneas que mudam um pouco o olhar sobre isso. E a primeira ideia, quando eu ouvia te falar sobre como os museus vão construir o arquivo, o que eu pensei na Glicéria Tupinambá, né? Fazendo mantos, já que não tem, vamos fazer, né? E eu imagino querer tirar o manto, né, das coleções europeias. Então é recusa também. Mas isso aí funciona, então hoje lá na PUC estava o Luiz Camilo Osório contava quanto ela conta que como é essa prática de fazer uma manto coletiva, que ela precisa dos meninos que tiram as
plumas, apenas plumas dos pássaros. E uma vez que começaram a fazer esses mantos, os pássaros voltaram para a comunidade, que tinham ido um pouco embora, né? Então tem toda uma transformação, não só, e isso é uma questão que eu acho também importante, não só do museu, das comunidades também, né? Um pouco o David Copenau, o Ailton Krenak, né? Do mundo, essa ideia de que tem outro mundo possível, muito embora talvez seja muito tarde, né? Mas há um outro mundo possível que vem daí. E a questão do luto, sim, também saiu hoje pela tarde. E eu acho é uma questão muito importante, né? Eu acho que devo insistir mais no sombrio dessa pesquisa, porque talvez eu acho que, bom, não sei, mas estou pensando muito nisso porque também teve outra conversação há pouco e eu acho que é sombrio demais, né? Eu mostrei aquilo do Museu de la Bruma, nossa, para mim é difícil cada vez reler, né? Ler em voz alta essa carta. Não sei, mas talvez precise carregar as tintas sobre o luto. Poderia ser uma possibilidade e cada vez mais estou pensando sobre isso, mas não tenho a resposta por enquanto. Não sei. Vou botar aqui o luto. Eu também tinha que eu me lembro nessa Bienal de 2021, tinha acabado de ver a carta, né, ao velho mundo, do Jean Belisbel, os desenhos dele. E aí eu me lembro quando eu estava lá, no dia seguinte, eu voltei no Bienal, tive a notícia da despedida dele, né? E aí, lendo o seu texto agora, eu fiquei pensando, né, ou seja, o próprio conceito dele, né, a categoria que ele, digamos, cunha, né, de uma arte indígena contemporânea, né? E como que, de alguma forma, tem uma dimensão sacrificial nisso, né? Não sei, eu fico pensando, foi muito impactante, né? A morte dele justamente naquele momento, né? Então, eu acho que é uma coisa que tensiona muito, né? Porque o campo da arte, eu me lembro de ter lido uma coisa que eu achei super interessante, de uma curadora, ela é paulista, mas acho que ela mora fora, Daniela Calabra, né? E que ela falava justamente desse mercado da arte branco, né? Ou seja, que é um mercado extremamente perverso, né? Ou seja, e toda a luta, né? Ou seja, porque a inclusão, né, da arte indígena na contemporaneidade, ela tem a ver com uma luta política, né? E, num certo sentido, a arte contemporânea, digamos, ela esvazia essa dimensão política, né, da arte indígena, né? Sobretudo se a gente pensar nos dígitos, né, que era um momento que o Jair Belisbel já tinha vendido obra para o Georges Pompidou, né? Ou seja, a gente sabe que o momento da Bienal é um momento de absoluta exposição internacional, né? Então, enfim, já entrou no mercado da arte, né? Então, também acho que isso, eu acho que, e muito curioso, porque eu estava conversando com uma amiga hoje, que mora na Áustria, mas ela acompanha muito, tinha acabado de voltar da Bienal, e ela estava me dizendo que ela entrou no Wikipedia hoje, e a razão da morte do Jair era Covid. E isso é uma ficção da história. Uma ficção da história. Pois sim. Bom, outra dos fios
da pesquisa é pesquisar a crítica, se chama crítica institucional, né? E pesquisar esse lado quando quer, né? Então, se eu quisesse, eu iria para... Só que não quero aprender isso, não, por enquanto não. Mas né? É uma questão, o mercado, basicamente, não sei, não saberia como fazer, né, para entrar por esse lado e não ficar presa. Não ficar presa da crítica institucional, né, da questão do mercado, não sei. Mas acho que tem uma questão da subjetividade. Isso, sim. Não, e eu acho muito que também não me interessa tanto isso, né? Isso me interessa também um pouco mais. Mas tem toda uma questão de negociação. Sim. Ele também se apropria da performance, da instalação, mas o que é essa questão, né, da apropriação, da inclusão, são todos, um pouco são esses termos, esses conceitos que eu acho que a gente também tem que revisar, né? O que seria se apropriar de alguma coisa, instalar? Quem disse que a instalação é só para aqueles, já os latino-americanos disseram que não era só para os europeus a instalação, né? E vieram fazer outras, que são muito diferentes, por outro lado. Fizeram outra coisa. As performances, né? O Tucumã é uma coisa completamente diferente do que eram as instalações de performance europeias na época de Tucumã, né? Por exemplo. Então, essa fala de apropriação, sei lá. Acho que não. Isso. Obrigada, muito obrigada. Obrigada a todos. Obrigada a todos.